Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar aqui sobre uma coisa muito importante, afeta muitos escritores. Muitas pessoas sofrem com isso, não sabem como lidar com isso, porque de fato é uma situação bem complicada, que é a falta de apoio. A falta de apoio que faz tantos escritores desistirem de escrever, desistirem de publicar o livro, porque não tem apoio muitas vezes dos familiares, dos amigos. Isso é uma coisa muito séria, muito delicada. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, sobre essa falta de apoio que muitos escritores enfrentam e que é uma coisa que muitas pessoas deixam de escrever, deixam de publicar por causa disso, por não saber como lidar com essa situação. Então, se você não tem apoio das pessoas com quem você convive para ser escritor, para se tornar um escritor, se sua família, seus amigos não conseguem entender por que você decidiu se tornar um escritor, se você quer seguir essa carreira de escritor, muitas vezes eles não entendem, às vezes, por que a gente quer fazer isso. Escreve aí nos comentários se você está passando por essa situação, ou se você conhece alguém que também está passando por essa situação. Às vezes a gente não passa, mas sabe de alguém está passando por isso também, por essa falta de apoio. Se você está se deixando influenciar demais pela opinião dessas pessoas, o que acontece muito, até porque essas pessoas são importantes para nós. As pessoas que a gente ama, principalmente, a opinião delas vale muito para a gente. Então, se a pessoa não está te dando apoio, você já fica mal. Primeira coisa, você já vai ficar mal. Porque você quer sentir a aprovação daquela pessoa. E aí, quando você vê que você não tem a aprovação daquela pessoa, você já duvida, será que eu estou no caminho certo? É aquele momento que a gente se questiona, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Só que, enquanto você estiver sendo influenciado pela opinião dessas pessoas, quanto mais você continuar sendo influenciado por isso, não souber o que fazer para lidar com essa situação, porque você não precisa passar por essa falta de apoio, porque existe uma saída, existe uma solução. Enquanto você continuar sob a influência dessas pessoas, você vai começar a ficar cada vez menos produtivo na escrita. A sua produtividade na escrita vai cair muito, porque uma das coisas que influenciam no seu nível de criatividade, no seu nível de inspiração, no quanto você se sente inspirado, nas ideias que você vai criar, tudo isso está diretamente ligado com a sua motivação, por exemplo. E se as pessoas que estão aí com você, que deveriam te apoiar, não estão te apoiando, você perde a motivação. Se você perde a motivação, você perde a inspiração. Você vai sofrer com bloqueio criativo, você vai ficar travado, vai ficar com falta de ideia. O fato de você não ter a aprovação das pessoas que você mais preza, as pessoas que a opinião delas vale muito para você, se elas não te apoiam, você já vai ficar, cara, acho que eu não nasci para isso, acho que eu não vou fazer isso, porque isso não é para mim. Isso é uma das coisas que vão afetar. Eu vou te falar que outras coisas que podem afetar também, mas daqui a pouco eu vou te falar de forma um pouco mais generalizada como que você pode lidar com essa situação. Então, primeiro, vamos entender aqui tudo que você está perdendo ainda sofrendo com isso. Porque quando a gente entende a dor que isso está causando, a gente consegue entender qual é a solução. Você primeiro precisa entender que doença você tem, por exemplo, para você tomar o remédio certo. Por isso que eu gosto sempre de apresentar para vocês tudo que isso está te prejudicando. Que é como se a gente estivesse aqui diagnosticando o problema, diagnosticando os sintomas para eu poder te passar o remédio certo, que é a solução desse problema. Então, eu vou te passar aqui primeiro tudo que isso vai estar te atrapalhando nesse momento sem você saber. Às vezes, você está passando por uma situação, está com alguma dificuldade, está travado na hora de escrever, não sabe que esse é o problema. Às vezes, essa pode ser uma das causas que estão te levando a passar por tudo isso e você nem sabia disso. Então, vou apresentar aqui para vocês essa falta de produtividade na escrita, falta de motivação para escrever. É uma das coisas que mais afetam na hora que você sofre com essa falta de apoio. Então, isso é muito sério. Você vai começar a acreditar menos no seu potencial, porque você tem um potencial incrível para se tornar um escritor. Não existe, como eu já disse algumas vezes, algumas pessoas ainda pensam dessa maneira, que acham que tem que nascer para ser escritor. Tem que ter um dom mágico, poderoso, sobrenatural que nasceu com você para você se tornar um escritor. E aí, se você não sente esse dom sobrenatural dentro de você, você não se torna um escritor. Não existe isso. Você não é influenciado pelo que as outras pessoas vão dizer sobre você, pelo que seus pais queriam que você fosse. Você tem a sua vida. Primeira coisa que você tem que entender. Você tem o seu poder de tomar as suas decisões.
Ser um escritor é uma decisão. Você tem que, primeiramente, decidir que quer escrever um livro. Se você não decidir, se você não quiser, se não partir de você essa decisão, realmente você não vai se tornar um escritor. Agora, se você nasceu para fazer isso ou não, eu sei lá. Mas se você quer fazer isso, é outra coisa. Primeira coisa que você tem que entender, você quer ser um escritor? Você quer se tornar um escritor? Então pronto, você tomou a decisão. Você tomou a decisão de se tornar um escritor, você quer escrever e publicar seu livro, às vezes você tem o sonho de escrever e publicar um livro, não sabe por onde começar, porque não tem o apoio dessas pessoas, que também não sabem como te ajudar. Muitas vezes essas pessoas também não entendem de escrita, não sabem das técnicas de escrita, não conhecem o que um escritor faz. E aí elas também não vão saber te ajudar. Então elas não entendem tudo que você vai passar ou tudo que você está passando e também não vão poder te ajudar consequentemente. Então você vai começar a acreditar menos no seu potencial, você vai começar a ser lapidado, elas vão falar, isso não é para você. Você vai dizer para si mesmo, não, eu não nasci para ser escritor, acho que eu não sou criativo. Por causa disso, se outras pessoas dizem isso, você vai acreditar? Vai começar a reduzir o seu desempenho, você não vai conseguir evoluir na escrita. Porque quanto mais você vai se diminuindo, muitas vezes se comparando com outras pessoas, geralmente essas pessoas que sofrem com falta de apoio, sofrem muito com essa coisa da comparação também. Às vezes, seus pais te comparam com outra pessoa, como se quisesse que você fosse outra pessoa, fizesse outra coisa, e aí você começa a se comparar também com outros autores, começa a se comparar com outros, isso só vai fazendo você ir ladeira abaixo. Que a comparação é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque, como eu sempre digo, ninguém é igual a ninguém. Você é único, você é especial, você tem uma história dentro de você que só você é capaz de contar. Ninguém pode contar essa história que você tem para escrever. Ninguém. Mesmo que a pessoa escreva uma história parecida, não vai ser igual. Porque só você é capaz de contar essa história. Então, toda vez que você for se comparar com alguém, você vai sofrer. Porque você sempre vai ser diferente daquela pessoa. Sempre. Não tem exceções. Nem irmãos gêmeos idênticos são iguais. A personalidade deles é diferente. Por mais que a aparência física seja igual, eles não são iguais por dentro. Dentro de cada um de nós tem algo único, que só você sabe o que é. Então não adianta você querer se comparar com outra pessoa, porque isso não vai dar certo. Você vai se diminuir cada vez mais. Você vai acreditar cada vez menos em você mesmo, no seu potencial, na sua história, no livro que você está escrevendo. Então pare de se comparar. Se isso é uma coisa que você tem feito, não faça mais isso. Se você está passando por essa coisa de comparação, começa a se comparar com você mesmo, com os seus próprios resultados. Toda vez que eu escrevi um livro novo, a minha meta não era escrever melhor do que a J.K. Rowling. Minha meta era escrever o próximo livro melhor do que o livro anterior que eu escrevi. E claro, depois de 15 livros que eu escrevi, com certeza meu 15º livro é melhor do que o primeiro, que é melhor do que o segundo, que é melhor do que o terceiro. Essa é a minha meta. É melhorar sempre nos próximos livros que eu vou escrevendo, nos próximos capítulos que eu vou escrevendo. Essa é a minha meta. Eu não fico me comparando com outros escritores, porque senão eu vou sofrer. A comparação gera sofrimento. Toda vez que você se compara com alguém, você vai sofrer. Então começa a olhar para o seu resultado, para as suas metas e comparar você com você mesmo, o seu próprio resultado. Se outras pessoas estiverem te comparando, não liga. Porque você sabe que você é especial. Você primeiro tem que reconhecer o seu potencial, reconhecer que você é incrível, que a sua história é incrível, que você tem uma história única que o mundo precisa ouvir, que existem leitores que precisam conhecer a sua história, que vão se inspirar com a sua história. Você conhece esse potencial, você sabe do que a sua história é capaz. As outras pessoas que estão dando pitaco no seu sonho não sabem disso. A única pessoa que sabe disso é você. E o maior representante do seu sonho nessa vida é você. Não existe ninguém que pode realizar seu sonho se não for você. Então, toda vez que alguém quiser dar algum pitaco no seu sonho, lembra que esse é o seu sonho. Isso é o que você quer fazer.
Você tem o sonho de escrever e publicar um livro. Ninguém tem nada com isso. Não é o sonho daquela pessoa. É fácil a gente criticar os outros. É fácil a gente olhar para o que a pessoa está fazendo e falar: ah, ficou ruim, ficou estranho, ficou horrível, não gostei, tá tudo errado. Você não sabe nem o trabalho que a pessoa teve para pensar naquilo, para fazer aquilo. Então, julgar é fácil. Você vai receber críticas de várias pessoas, você vai ser julgado inevitavelmente. Porque muitas pessoas estão ali para julgar. As críticas negativas vão vir de duas formas. Dois tipos de pessoas que vão criticar negativamente o seu trabalho. O livro que você está escrevendo, o seu trabalho como escritor. Quais são essas pessoas? Primeiro, a pessoa que foi frustrada. Às vezes a pessoa queria escrever um livro também, ela queria se tornar um escritor, mas ela se frustrou com a vida dela. Ela não conseguiu fazer isso, ela não foi capaz de publicar o livro dela, ela não sabia o que fazer. E aí, quando ela vê que você está fazendo, ela vê que você está tendo resultado, ela sente internamente, sem ela perceber, ela sente uma certa inveja de você, do que você está fazendo, que ela não conseguiu. Essa pessoa, sem perceber, ela vai te julgar. Não se preocupe se isso acontecer com você. Fala assim: joia, cara, legal, segue a vida. Porque a opinião dessa pessoa não vai ser construtiva para você, tá? Isso não vai ser nem um pouco construtivo, porque existem críticas negativas que são construtivas. Tem coisas que as pessoas falam: pô, melhor isso aqui. Tem coisa que pode ficar melhor aqui nessa história e tal. Tá, às vezes é válido. Você pode melhorar. Realmente, tem coisas que as pessoas falam, por exemplo, quando eu faço análise de livro no treinamento de escritores independentes, eu falo assim: pô, isso aqui pode melhorar, isso aqui eu não estou entendendo muito bem, melhora isso aqui, que eu não estou conseguindo ver esse personagem, o que está acontecendo nessa cena. É uma crítica construtiva. Eu estou dizendo que está, de certa forma, errado, tem alguma coisa meio falha na história da pessoa, mas dando uma dica de melhoria, falando: pô, pode ser melhor e tal. A pessoa que está ali só para te julgar, só para te descascar, não vai te dar produtividade nenhuma. Então, por isso que você vai ter uma escrita menos produtiva, quanto mais você ficar dando ouvidos para a opinião dos outros. Para a pessoa que só está falando que o que você está fazendo é ruim, que não vai dar certo. Então, para de ficar prestando atenção no que essas pessoas estão falando. E tem aquela outra pessoa que vai te julgar, que vai te criticar negativamente, que é a pessoa que não entende mesmo o que você está fazendo. Por exemplo, tem pessoas que estão escrevendo um livro de romance e aí pede opinião para um cara que não gosta de ler livros de romance. Ou então pede opinião para um cara que nem gosta de ler. A pessoa não lê, não entende nada sobre livros e pede opinião. A pessoa vai achar o quê? A pessoa já não gosta de ler, não gosta de livros. Você fala que você está sendo escritor, a pessoa vai ficar tipo assim: joia, ok. Ela não vai ficar totalmente indiferente. Então, cuidado para quem você está pedindo opinião. Porque essas opiniões erradas, porque o processo de você receber feedbacks é muito importante. Na melhoria do seu livro, para você, antes de publicar, é muito importante você receber feedbacks. Tanto que tem as pessoas que contratam profissionais que fazem leitura crítica, tem os leitores betas que te dão uma avaliação do seu livro antes de publicar, para saber se realmente está bom, se está dentro dos padrões de mercado, se vai vender. Ótimo, você tem que saber receber feedbacks. O problema é quando a pessoa pede opinião para a pessoa errada. Essa pessoa errada vai te dar uma opinião errada, que pode fazer você acreditar que seu livro está horrível, sendo que na verdade ele estava bom, pode fazer você achar que você não é um bom escritor, pode te desmotivar a ponto de fazer você querer desistir de continuar escrevendo esse livro, desistir de publicar esse livro. Então, cuidado para quem você tem pedido opinião. Às vezes você nem precisava falar que você estava escrevendo um livro, ser escritor, para certas pessoas. A pessoa não precisa nem saber. Os seus fãs, os seus leitores, as pessoas que realmente vão gostar da sua história estão ali ansiosas esperando para você falar isso para elas. E aí você está lá falando para a pessoa errada, que só vai te descascar, que só vai estar ali para jogar areia no seu sonho. Então, cuidado para quem você está pedindo opinião. Porque isso é tão sério que pode em algum momento fazer você desistir. Existe também um mito na sociedade brasileira que a arte não é valorizada, muitas vezes. Muitas vezes, há pouco tempo atrás, a gente começou a incentivar mais arte, cultura e tal.
Só que tudo que tenha, perceba, tá? Isso aqui não é coisa minha, é nossa cultura. Quando você fala que você vai virar músico, ser pintor, escritor, qualquer coisa que envolva arte, ramo artístico, pessoas já sofrem um preconceito por parte da... Muitas pessoas já têm um preconceito. A pessoa já fala assim, vai morrer de fome, já faz as piadinhas assim, né? E muitas, até mesmo nós, sem perceber, a gente às vezes menospreza a própria arte. Quantos de nós aqui preferem ouvir músicas estrangeiras do que as músicas brasileiras? Ou então prefere ler livros estrangeiros do que livros brasileiros? Ver filmes estrangeiros do que filmes brasileiros? Muitos brasileiros menosprezam a própria arte. Mesmo que você não seja esse tipo de pessoa, com certeza você conhece alguém que é assim. Se você não é assim, se você valoriza a cultura brasileira, a arte brasileira, ótimo. Mas você conhece alguém que é assim, eu tenho certeza disso. Todo mundo conhece alguém assim. Comenta aí, deixa aí nos comentários se você já conheceu alguém assim. Não é que nem menospreza, né? No íntimo não é isso que a pessoa está fazendo. Mas quando fala que é brasileiro, a pessoa, não é bom. Muitas das pessoas também não veem a escrita como profissão. Eu sempre faço questão de reforçar aqui que ser escritor é uma profissão, é entrar numa nova profissão, é construir uma carreira. E muitas pessoas têm dificuldade em enxergar a profissão escritor. Muitas pessoas escrevem por hobby. Falam assim, escrever é só um hobby. Escrever um livro é um hobby, só isso. Só que ser escritor é uma profissão. E muitas pessoas não veem isso. Às vezes, os seus parentes, amigos, familiares, sei lá quem, tá te criticando, eles podem não estar enxergando isso como uma profissão também. Sendo escritores independentes, nós não somos parceiros, por exemplo, não somos associados a, por exemplo, uma editora. Porque quando você fecha contrato com uma editora, é como se você fosse ali um contratado, um associado da editora. Como nós estamos aqui trabalhando para ser escritores independentes, para ser autores que publicam sem editora, então você pode até achar, então eu não sou uma empresa, não faço parte de empresa nenhuma. Só que você, como autor independente, você é a sua própria empresa, você é a sua própria editora, você é a sua marca. Então olha só que profundo. Tem livrarias grandes que fazem publicação de livros de autores independentes, não precisa necessariamente estar vinculado a uma editora, mas precisa ter CNPJ. Se você tem um CNPJ, mas é um autor independente, você pode publicar nas grandes livrarias. Ou seja, você é a sua própria empresa. Você não só é escritor, como também está sendo empresário. Olha só. Ser escritor é uma profissão e muitas pessoas menosprezam porque não enxergam a escrita como profissão. E eu estou te mostrando isso aqui agora, que escrever é entrar nessa profissão linda, que não só se trata de escrever livros, mas se trata de inspirar pessoas, de deixar um legado, de divertir as pessoas, de registrar imaginações, de fazer você realizar sonhos. É isso que essa profissão faz. Realiza sonhos. A escrita é linda, é maravilhosa. Te dá grandes oportunidades, te abre portas, melhora a sua comunicação, aumenta seu vocabulário, faz você se socializar mais. A escrita traz tantos benefícios para você. E aí você vai deixar de escrever porque alguém falou que não era legal, que você não está fazendo certo. Você vai deixar de escrever por causa da opinião errada de alguém. E algumas pessoas também têm outra crença, de que brasileiro não lê livro. Aí a pessoa que acha isso fala, vai morrer de fome, né? Vai querer ser escritor, não vai vender o livro. Só que, gente, essa coisa mais absurda que tem. Porque gente que não lê livro tem em qualquer lugar do mundo, em todas as partes do mundo. Eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês com alguns dados. Eu vou ler os dados aqui para vocês porque são números muito grandes para provar para vocês que não tem essa de que brasileiro não lê livro e de que você não vai ter público para vender. Não existe isso. Uma das pesquisas que eu trouxe mostra aqui que no Brasil existem cerca de 100 milhões de leitores. Ou seja, mais de 52% da população. Pensa bem, 100 milhões de leitores. Eu tenho certeza
que dentro desses 100 milhões de leitores, mais da metade da população brasileira, dá para você vender muito livro aí, eu tenho certeza disso. Você terá muitos leitores para fazer a divulgação da sua obra. Não tem essa de que brasileiro não lê livro. A gente nunca pode generalizar dessa forma. Brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Sempre tem exceções. E tem muitas exceções, porque o brasileiro é um povo extremamente diversificado. Nós não somos uma coisa só. O povo brasileiro é lindo, todo mundo é diferente. É o povo que tem mais raça, mais espécie, mais tipo, mais cultura do mundo, é o Brasil. Tem 1 milhão de tipos de cultura no mesmo país. É isso. Um povo extremamente diversificado, não tem essa que brasileiro não lê livro. Que brasileiro que não lê livro? Tem brasileiro que não lê livro, mas mais da metade da população brasileira lê livros. Então, isso é uma crença falsa que tem na cabeça de um monte de gente. E aí a pessoa vê uma pessoa, nossa, tá sendo escritora, ai meu Deus, já fica preocupada assim. Mas isso não faz sentido, não é válido, não procede esse argumento. E aí as pessoas que falam que o mercado do livro não dá dinheiro, olha essa outra pesquisa. No ano de 2021 foram vendidos 55 milhões de livros. 55 milhões de livros vendidos no ano de 2021, ano passado. O que movimentou no país mais de 2,28 bilhões de reais em venda de livros. Você ainda acha que isso não dá dinheiro? 2,28 bilhões, não são mi, são bilhões, em livros vendidos no ano passado. Então não tem essa de que são tudo crenças que não procedem de pessoas que não têm argumento, de que não pesquisaram, não estudaram para falar o que estão falando. E aí você vai escutar a opinião de quem não produziu nada na vida, você vai ouvir a pessoa não conquistou nada, não escreveu livro, vai falar que você está fazendo errado, vai jogar areia no seu sonho. Justamente porque ela não conseguiu fazer isso. Ela não estudou para isso, ela não sabe o que está falando. Então não escute opiniões das pessoas que não sabem nem do que estão falando. São as famosas fake news, são fake news na cabeça dos outros. Não se deixe ser influenciado por essas pessoas. Uma vez, eu estava no primeiro ano do ensino médio. E aí, sabe aquela famosa pergunta, assim, aquela época de pensar em vestibular, todo mundo falando que profissão que você vai ser, que faculdade você vai fazer. E aí, aquela clássica pergunta que todo mundo já ouviu pelo menos umas 500 vezes na vida, ou mais. O que você quer ser quando crescer? E aí, naquela época eu já escrevia livros. Eu já tinha publicado uns 3 livros naquela época eu já tinha publicado. E aí eu falei, pô, vou ser escritora, né? Posso até fazer outras coisas. Atualmente eu estou cursando psicologia também, mas a princípio o que eu sou mesmo é escritora. Sempre fui, sempre serei. Até o último dia da minha vida eu pretendo continuar sendo escritora. Se eu vou fazer outra coisa na minha vida, aí o problema é meu. Mas eu sou escritora. Naquela época eu já era escritora. Do nada, uma menina virou para mim e falou assim: mas você sabe que ser escritor não dá dinheiro, não é mesmo? Aí eu pensei bem assim. Primeira coisa que eu pensei, e você com isso? Tá, show de bola. Aquela menina nem falava muito comigo, era uma daquelas pessoas que estuda com você, mas você quase nunca vê na sala. Do nada ela falou isso pra mim. Primeira coisa eu pensei, e você com isso? Segunda coisa que eu pensei, cara, a menina me fez essa pergunta porque ela só tá pensando em dinheiro, ou seja, ela vai escolher uma profissão só pelo dinheiro, vai passar a vida inteira fazendo uma coisa que ela não gosta pelo dinheiro, enquanto eu vou estar lá plena, fazendo o que eu amo e ainda assim ganhando dinheiro. Naquela época eu já fazia uma renda extra de milhares de reais só vendendo os meus livros e ela ainda estava se decidindo o que ia fazer da vida. Sabe o que eu respondi para essa pessoa? Nada. Eu argumentei tudo isso na minha cabeça e fiquei assim. Só fiz assim para ela. Sim, isso aí mesmo. Porque não ia acrescentar em nada. Meus argumentos não iam adiantar em nada, não ia mudar a cabeça dela, eu ia discutir com ela para quê? Então, assim, vão aparecer pessoas querendo jogar areia no seu sonho, vão aparecer. Não liga. A menina me falou isso, era para ter me derrubado, era para eu ter desistido. Eu falei, o que você tem com isso, cara? É minha vida, cuida da sua. Na minha mente, é claro, não vou ser mal educada e falar isso para a pessoa.
Então não precisa só ignorar. Eu ignorei a menina e fui mais feliz. E ela não foi a única. Apareceram outras pessoas. Apareceram outras pessoas também. Teve um cara bem mais velho do que eu, um cara quase idoso já, que o cara menosprezou meu trabalho, tava achando que o que eu tava fazendo era... Ele não tava me levando a sério, eu senti isso, ele não estava me levando a sério. E aí, do nada, no meio da fala dele, ele falou assim, é porque eu também tentei escrever quando eu tinha 20 anos, não consegui. Essa menina aí, nem 20 tem. Eu falo, aí eu entendi. Porque ele foi frustrado com a vida dele, porque ele tinha esse sonho, ele queria ter escrito e publicado um livro, mas não conseguiu. Ele não foi capaz de realizar o sonho dele, vê alguém que faz, e aí ele fica frustrado com ele mesmo. Então o problema não é com você, não é com o seu trabalho, não é com o seu livro. É com ele mesmo. Ele é frustrado na vida, então para que você vai se importar com o que essas pessoas estão falando? Por mais que seja um amigo que você preza muito, que seja seus pais, que seja alguém da sua família, só dá um joia, fala, ok, beleza, e toca a vida. Não toca mais nesse assunto. Está conseguindo conquistar grandes coisas, está escrevendo seu livro, está destravando, está buscando investir na sua carreira de escritor. Nem precisa falar para essas pessoas que não estão te apoiando. Começa a buscar estar com pessoas que te entendem, no meio de outros escritores que te apoiam. Você vai ter isso lá também, lá no Destravado Escritor de Ficção. Quase 1000 pessoas já se inscreveram. Então lá você vai estar no meio de um monte de escritores que estão buscando ali o mesmo propósito que você, que estão ali buscando o mesmo objetivo. É nesse meio que você tem que estar. É lá que você vai trocar ideias. Por exemplo, no treinamento de escritores independentes, lá a gente tem uma comunidade com vários escritores que muitas vezes, por exemplo, alguém coloca um trecho de uma cena, pede opinião sobre um personagem, coloca lá na comunidade do treinamento, e aí os escritores lá dentro do treinamento falam, pô, isso aqui tá legal, consegui ver, tá muito jóia, ou então, não, isso aqui tá estranho, não tô conseguindo imaginar. Os próprios escritores se dando opinião. Ou seja, você vai estar no meio de pessoas que te entendem, que vão conseguir te apoiar de fato, te dar opiniões construtivas. Você vai ter a opinião das pessoas certas. Você não vai pedir a opinião errada para um fulaninho, ciclano, com algum parente seu que nem entende de livro. Muitas vezes nem pode ser que nem goste de ler. Ou seja, pedindo opinião errada. Vai sofrer com isso, porque vai receber uma crítica da pessoa e você não vai gostar. Você vai ficar frustrado, depois ainda vai se questionar se você deve mesmo ser escritor. Então busque também estar no meio de pessoas que te entendem, que estão no mesmo objetivo, de outros escritores também, que conhecem, que têm conhecimento das técnicas de escrita, que têm conhecimento de estrutura. É para essas pessoas que você tem que pedir opinião. Não é para qualquer um. Não é sair pedindo opinião de qualquer um, falando o que você está fazendo. Aí muitas vezes pode ser, gente, já aconteceu até de a pessoa sair falando da ideia dela para qualquer um que nem era especialista, que nem era profissional, e só ainda roubar a ideia sua. Então, olha que sério. Para quem que você vai pedir ajuda, então? Primeiramente, para profissionais da área, para pessoas que estudaram, para pessoas que realmente entendem como é que funciona o processo de escrita de livro. Tá precisando de ajuda, tá precisando destravar, tá precisando conhecer mais técnica de escrita, enfim, que seja. Tá precisando melhorar seu tipo de escrita, saber como publicar seu livro. Procura alguém que entende como faz isso. Não é qualquer um. Eu tô aqui te mostrando o caminho. Estou aqui te mostrando porque eu entendo, porque eu passei 6 anos de experiência, escrevi 15 livros, publiquei 5 e estou até hoje estudando para melhorar cada vez mais. Então eu entendo do que eu estou falando. Se você quer começar pedindo ajuda, primeiramente você pede ajuda para quem sabe do que está falando, para quem estudou para isso. Depois, a segunda melhor pessoa que você pode pedir opinião para te ajudar verdadeiramente, é para alguém que faça parte do seu público-alvo. Realmente faz parte do seu público de leitores, da pessoa que vai comprar o seu livro depois. A pessoa que vai consumir aquela história depois. Porque você quer vender esse livro. Para o seu livro ser vendido, a pessoa tem que gostar da sua história de fato. Tem que pensar também não mais do seu ponto de vista, mas também do ponto de vista do mercado literário, ver também do que seus leitores mais gostam. Essa pessoa vai te dar uma opinião, porque ela entende do tema que você escreve, ela entende sobre a estrutura daquele tipo de história. Por exemplo, se você escreve um livro de, sei lá, ficção medieval, aí você dá para uma pessoa que já gosta desse tipo de história, ela já lê muitos desses livros,
vê um monte de filme, série desse gênero. Ela sabe do que precisa, ela sabe do que faz, o que é que faz uma boa história desse gênero. Então, quando ela for ler seu livro, ela vai te dar opiniões sinceras que vão te ajudar, opiniões construtivas. Aí sim, faz sentido você pedir ajuda para essa pessoa. Agora, pedir ajuda para uma pessoa que nem gosta de ler, ou seu livro é de um gênero, a pessoa não gosta desse gênero, às vezes ela gosta de outro gênero totalmente diferente, ela não vai poder te dar uma ajuda também. Então, começa a pensar nisso, toma cuidado justamente com quem você está compartilhando tudo isso que está acontecendo aí nessa sua vida de escritor, para quem você está pedindo opinião. Isso é muito sério, porque eu já vi muitos escritores que desistiram de escrever seus livros, que engavetaram seus livros porque pediu opinião errada. E aí perdeu a motivação para escrever, porque as pessoas não estavam recebendo apoio das pessoas. Gente, não estou dizendo que você não tem mais que dar opinião, dar ouvido para a opinião das pessoas que você ama. Por exemplo, de um pai, de uma mãe, é difícil. Principalmente quando vem do pai, da mãe. Eu sei que é difícil. Mas você também não precisa bater de frente, discutir, falar, ai meu Deus. Talvez explicar para eles os benefícios de ser escritor, explicar para eles que existe sim a possibilidade de ganhar dinheiro com escrita. Eu já fiz milhares de reais vendendo livros. Existem milhares de possibilidades, principalmente hoje na internet. Sabendo fazer uma boa divulgação, você vende o seu livro. Se também explicar para a pessoa não funcionar, pensa também, escreva para você e por você. Começa assim. Você está escrevendo para realizar o seu sonho, porque você decidiu seguir esse caminho, porque você decidiu entrar nessa jornada de escritor. Então faça isso primeiramente por você e para você. Depois, se mesmo tentando explicar para essas pessoas o benefício de ser escritor, como ser escritor vai influenciar a sua vida, vai abrir oportunidades, vai fazer isso, vai ser aquilo, se ainda assim eles continuarem com o coração duro, com a cabeça fechada, eu quero te dizer que eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Eu estou aqui te dando todo o meu apoio. Eu acredito no seu potencial. Eu sei, eu não estou supondo, eu não estou... eu acho que você tem uma história legal. Não, eu sei que você tem um potencial incrível, gigantesco para escrever uma boa história, para escrever uma história incrível. E eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Se ninguém aí está te apoiando, pode contar comigo. Porque eu estou com você nessa, eu estou aqui. Eu podia estar lá escrevendo meus livros. Mas eu tô aqui falando tudo isso para você, te dando esse apoio, te dando essa motivação, porque eu quero que você chegue lá. Eu quero que você destrave, eu quero que você tenha resultado. Bom, vou resumir aqui em geral o que você pode fazer para não ser influenciado tanto por essa opinião das pessoas. Primeira coisa, quando alguém vier, alguma pessoa que você ama muito vier e falar mal do que você está fazendo como escritor, te jogar areia no seu sonho, enfim, que seja. Respira fundo. Lembra das suas motivações, do porquê você está fazendo isso. Lembrar das suas motivações é o que sempre vai te dar motivação para continuar. Sempre. Eu vi uma história outro dia que tinha um cara que estava naquela zona de guerra, Segunda Guerra Mundial, e aí os caras, assim, eles mesmos, quando estavam na prisão, se matavam, porque não viam sentido mais na vida, não viam sentido para continuar. Que viam tanta destruição, morte, um monte de coisa ruim ali acontecendo na zona de guerra, que eles não queriam continuar. Eles não viam sentido, porque eles foram influenciados por tudo que estava acontecendo ao redor deles. Aquilo que eles estavam vendo ali, que eles estavam recebendo de informação naquela zona, influenciou a vontade de viver deles. Eles estavam querendo desistir da vida. E aí tinha um médico lá que foi capturado, que ele começou a olhar para todo mundo que ia lá para se matar. Ele parava, olhava para a cara da pessoa, começava a falar: você tem uma família, você tem filhos, você tem que voltar, você tem que aguentar e tal. Começava a lembrar as motivações que o cara tinha para continuar vivendo. E o cara desistia de se suicidar. Ele desistia de se matar porque ele se lembrava dos motivos que ele ainda tinha para viver. O exemplo que eu dei agora foi meio extremo. É real esse exemplo. Foi um pouco extremo, mas para você entender que você não pode ficar sendo influenciado pela zona de guerra, que são as pessoas jogando metralhadora de críticas negativas em cima de você, que elas também estão nessa zona, elas não sabem. Você não pode se deixar ser influenciado nisso, lembrando sempre das suas motivações.
que é que te motiva a escrever esse livro? Qual é o seu grande objetivo sendo escritor? Qual que é a grande mensagem que você quer transmitir com esse livro? Você quer apoiar uma causa? Você quer deixar um legado, construir um legado por meio dessa história? Você quer inspirar pessoas? Você quer divertir as pessoas? Você quer escrever uma história inovadora? São tantas possibilidades. Só você sabe o porquê você está fazendo isso. Então, sempre que você for bombardeado com alguma dessas coisas negativas, pensa na sua motivação. Respira fundo, não bate de frente com a pessoa, não vale a pena. Só dá um ok para a pessoa, faz assim, ó, sorria, acena e continua. Só isso. Porque o seu motivo é nobre. O motivo pelo qual você está nessa jornada é nobre. Então, não desista dele por causa de a opinião de uma pessoa. Não desista. Porque você tem algo incrível em mãos, você tem um poder gigantesco nas suas mãos, que é esse livro que você está escrevendo, a ideia que você tem para essa história. Ou então, se você ainda nem começou, nem sabe sobre o que vai escrever, vai sair alguma coisa incrível aí dentro de você. Tenho certeza disso. Você conhecendo as técnicas certas, as técnicas de planejamento, você tira de dentro de você uma história incrível. Você vai espremer até ficar o bagacinho da laranja e vai sair uma coisa incrível daí. Vai sair um suco de laranja docinho daí. Então, não desista. Começa a procurar apoio dessas pessoas que estão nessa jornada junto com você, que entendem o que você está fazendo, que entendem a situação que você está passando. Porque elas vão poder te apoiar. Elas vão te dar uma opinião que vai ser construtiva. Que não vai ser jogar areia no seu sonho. Que elas sabem do que estão falando. Começa a estar no meio dessas pessoas, buscar a ajuda de pessoas que realmente sabem, que realmente estudaram para te dar uma opinião que é construtiva, que vai ser de melhoria, não para fazer você se sentir mal. Você não vai mudar a cabeça da pessoa. A pessoa está te criticando, ela não entende, às vezes a pessoa tem a mente fechada, não vai te entender se você tentar explicar. Então, assim, você vai perder um tempo desnecessário, você vai se desgastar tentando discutir com a pessoa. Por isso que eu sempre falo, todo mundo que chega para mim, me critica, faz uma crítica negativa, às vezes não é falando que a história é ruim, às vezes falando do meu trabalho como escritora, cara, eu simplesmente por dentro, eu faço assim, ó. Só isso. Dá um sorriso amarelo para a pessoa e segue sua vida, porque você não tem nada com isso e ela não tem nada com a sua vida. Não fica se prendendo nas pessoas porque a pessoa diz que o seu trabalho está assim. Segue sua vida. Você não tem nada com ela. Se desprende. E continua o que você está fazendo, porque você está no caminho certo. Se você ainda não está, vem fazer parte também dessa comunidade de escritores independentes que tem um propósito nessa jornada, que querem transformar algo com esse livro, que querem causar alguma transformação no mundo, gerar algum impacto com esse livro. Você precisa estar no meio deles. Eu sei disso. Então, se ninguém está te apoiando, pode contar comigo, porque eu estou aqui para te apoiar. Um beijo para vocês.